Oi. Olá, turma. Vamos a mais uma aula de planejamento estratégico e orçamento empresarial. Estou aqui compartilhando a minha tela para a gente falar hoje sobre um assunto, né, dando continuidade às modalidades de orçamento. Nós vamos falar hoje sobre o orçamento de base zero, também chamado o OBZ. Tá? Se o orçamento contínuo, ele é um orçamento para se dar sempre a continuidade do que está sendo feito na empresa, está sempre projetando, né, o orçamento para um mês subsequente e refazendo se porventura tivesse algum contratempo, algum imprevisto. Tá? O OBZ, ele é o capítulo 5 desse livro, tá? E na sequência dos nossos, da evolução dos orçamentos, ele está aqui no terceiro modalidade. Primeiro, orçamento empresarial, segundo, orçamento contínuo, né? E o base zero veio na sequência. Do ano de 69 até 73, tiveram só um minutinho. As primeiras, os primeiros estudos, os primeiros esboços de o que seria esse orçamento à base zero. Então, a essência dele está em estar sempre fazendo a programação dos recursos, né, baseado num pacote de decisão. Esse pacote de decisão inicia sempre da estaca zero. Tá? E para que eu possa gastar, eu tenho que justificar aquilo, por que está sendo gasto e qual a vantagem que isso vai trazer para a empresa. Então, isso é interessante, deixando assim, a empresa com, assim, toda a equipe da empresa com vontade de entender do custo, do porquê daquilo, para poder justificar, para poder gastar. Senão, a empresa para. Então, cada pessoa, né, que está responsável com uma atividade da empresa, então ela vai tentar fazer da estaca zero no ano seguinte, não vai olhar o ano que passou, tá? E vai tentar fazer essa evolução. Bom, nos orçamentos tradicionais, né, nós percebemos que o que a gente pega do ano anterior e projeta para o próximo ano, só acrescentando algumas variáveis, né, só acrescentando alguns percentuais, né? Então, pode ocorrer, não quer dizer que sempre vai ocorrer, pode ocorrer que ele seja repetido os mesmos erros. Ou seja, se você projetou daquela forma, gastou aquele tanto e projetou para o próximo ano da mesma maneira, o que vai acontecer? A empresa nunca revisa se tem uma maneira mais barata de se fazer a mesma coisa. Então, nesse sentido, o orçamento à base zero, ele veio para resolver esse problema de pegar os defeitos do orçamento anterior, daquilo que aconteceu e não deu muito certo, ou que teve alguma divergência, ou que não se projetou direito, ou em busca de alternativas melhores para poder mostrar eficiência. Tá? Então, a grande vinda desse daí é começar do ponto de partida zero e justificar tudo aquilo que se gasta. Então, nós vamos, na sequência, fazer um breve histórico. Desde 1960, no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, começou a fazer essa divisão, tá, por pacotes de decisão. E esses pacotes de decisão juntava as atividades afins num núcleo de base
zero. E esse núcleo de base zero, existe as variáveis que estão dentro desse núcleo, que são variáveis, são gastos afins, gastos próximos. Então, vamos dizer, nessa década se iniciou alguns esboços nesse sentido. Nos anos de 70, FEAR ou PEER, né? Não sei como pronuncia direito, no Texas Instruments, que é uma empresa, ele começou a pensar. Quais foram esses pensamentos dele? Foram de interrogações. O que gastar? Aonde gastar? Como gastar? E aí iniciou o processo de pesquisa e de decisão de como gastar, quando, né, com o que, como, né, onde, né, e por que gastar. Né? Então, o 5W1H está aqui no meio desse pacotinho. Né? E aí, se eu for gastar numa coisa que não tem importância para a empresa, se essa atividade ela pode ser eliminada, então por que gastar? Qual a importância de se fazer aquele gasto, se vai trazer alguma vantagem ou não para a empresa, se vai trazer algum benefício, ou se o volume de benefício não compensa o esforço do gasto, sabe? Então, tem que pensar na balança. No estado da Geórgia, começou a aplicar o orçamento à base zero, também implantado pelo PEER, né, em 1973. E entre 73 a 81, órgãos públicos e indústrias passaram a utilizar. Mais avançadamente, em 98, a cervejaria Brahma foi a primeira a implantar. A Brahma usou esse orçamento porque ele tinha umas vantagens, principalmente quando você tem uma alta rotatividade de funcionários. Então, aquele que está chegando pega o pacotinho e vai pesquisar o porquê do gasto, vai se especializar se tem alternativas diferentes e vai justificar qual o benefício que traz para a empresa ou se ele pode ser eliminado. Então, quando a empresa está prestes a fazer grandes transformações e o volume de funcionários, né, o número de funcionários, ele passa a ser, olha, não vai se adaptar com a nova cultura, então vamos eliminar esses funcionários aqui, então vamos pegar gente que seja capacitado, especialista em cada uma desses pacotes de decisão, tá? Então, a Brahma foi uma das primeiras, né, assim, que não era no ramo da indústria, mas também linka com o comércio, com a rede de comércio, na área de bebidas. Então, tanto é que o orçamento deu tão certo que ele conseguiu abranger Ambev, né, que é a Brahma com a Antártica, e se destacou muito com um monopólio aí nesse segmento. Professora, mas então o que consiste essa base zero? Tá? Esse orçamento, a base zero, ele exige que os gestores estimem as vendas, o processo de fabricação e também todas as outras peças orçamentárias, né? Como se tivesse começando hoje, né? Então, vamos justificar, vamos elaborar, vamos ver a pesquisa de mercado, vamos ter um estudo do ambiente na qual a empresa está inserida, qual o seu papel, benchmarking, como é que ela está a nível das outras companheiras, né? Então, nesse sentido, cada gestor que decide sobre aquele pacote tem que dar sua opinião, tem que justificar, e acaba sendo um pouquinho mais, olha aqui, eu coloquei bastante livrinho aqui, um pouco mais trabalhoso. Mas, professora, por que trabalhoso? Porque tem que pesquisar, tem que se especializar, tem que comparar com o concorrente, tem que ver se está dando lucro, resultado, se a empresa está sendo mais leve, mais enxuta. Então, esse orçamento, ele acaba
sendo um pouco mais moroso, gastando um pouquinho mais de tempo por conta destas justificativas. Então, os gestores, eles precisam estar ligando o gasto, né, com aquele item, com aquela atividade, com a importância dessa atividade, e ligando com o objetivo do planejamento estratégico. Então, esse orçamento OBZ, ele faz um link, né? Ó, aqui eu estou gastando porque eu tenho essa meta, e eu tenho essa meta, então eu vou implementar mais isso. Então, eu vou fazer uma, como se fosse assim, uma junção para que o orçamento realmente obedeça às linhas do plano geral, dos objetivos, das metas. E aí surgiu o BSC, né, que nós já vimos anteriormente, a importância dele estar dentro do planejamento estratégico, definindo as metas, aonde que a empresa quer chegar, aonde que ela quer ir, né? Então, aqui eu coloquei uma figurinha bem interessante, né? Ó, subindo degraus de passo a passo, olhando indicadores, olha, esse indicador aqui, aquele outro, como é que eu tô? Tô sempre permeando, né, os meus objetivos e metas traçados no meu plano estratégico. Aí a empresa consegue subir a escadinha, ou seja, melhorar seus índices, atingir seus objetivos e se posicionar no mercado frente a tudo isso, tá? Então, em 81, FIR, ele definiu o OBZ da seguinte forma, que é um processo funcional de planejamento e controle operacional. Então, como processo vamos dizer assim, uma atividade atrás da outra relacionada com um fim específico, tá? E que envolve o planejamento e envolve o controle, tá? O planejamento para trazer as metas, né, e os objetivos para serem implantados, e o controle para buscar se o orçamento realizado é aquilo que foi traçado, aquilo que está de acordo com a meta ou não, tá? E segundo o FIR, cada gestor, aí, repetindo, né, deve justificar todas as suas solicitações de gastos, né, de dotações orçamentárias, que é na área pública, ou solicitação de gastos, e detalhar ela, né? Ó, eu estou gastando por isso, por aquilo, a importância daqui traz esse benefício, melhora o resultado, não dá para ser eliminada, não dá para mim escolher entre um terceiro, né? Essa atividade é afim da empresa, é muito importante, então não posso deixar ela de lado. E inicia esse processo do orçamento a partir de um ponto zero, para serem avaliadas por análises sistemáticas e classificadas por ordem de importância em diferentes etapas operacionais. Então, a empresa passa a ser vista em pacotes, e esses pacotes são escolhidos pelo grau de importância. O mais importante é o gasto primeiro, né? E o menos importante, né? O que tem baixa relevância, baixa importância pode ser eliminado. E assim eu posso terceirizar a parte da limpeza, eu posso terceirizar algumas tarefas que não é uma atividade fim da empresa, que não é, por exemplo, aquilo que vai deixar um cliente insatisfeito. Então, eu posso fazer esse processo de eliminação de tarefas e atividades para que eu seja mais enxuto e que eu seja mais eficiente naquilo que eu me proponho a fazer, a cada empresa, tá? Bom, de acordo com o Carvalho, já lá em 2002, tá? As principais características desse OBZ, orçamento base zero, tá? Analisar o custo-benefício,
né, de todos os projetos, processos e atividades, partindo de uma base zerada, tá? Focar nos objetivos e nas metas de cada unidade de negócio, cujos recursos são consequências do caminho ou da direção planejada. Aqui, de novo, uma figurinha que faz você pensar em que caminho você quer seguir. Se você tem um objetivo e sabe aonde você quer ir, então você vai traçar o caminho para chegar lá. E o OBZ faz isso, né? Ó, um tiro certeiro, tá? Eu vou jogar logo no ponto central da minha meta. E assim eu vou conseguir fazer com que a empresa seja mais eficiente e esteja liderando o mercado. Tá? Na continuidade, assegura, tá? É quando o gestor vai lá e define o que ele vai gastar. Professora, Oi, deixa eu fazer uma pergunta. Esse pode. processo de gestão, de terceirização do De trabalho, da atividade, atividades. surgiu nesse momento aí? Foi, foi. Foi Foi, né? justamente na época desse pensamento. Então, vamos lá. Década de 70 ainda estava engatinhando, mas na década de 90 as empresas já estavam implantando, tá? Por quê? Porque sair da atividade que está ali a gente fazendo todo dia, né? E contratar uma empresa para fazer para mim. Porque quando eu tiro a minha atenção do meu gestor de fazer uma tarefa que não é a tarefa principal da minha empresa, eu estou perdendo uma parte do meu tempo e aí eu posso focar esse tempo em análise de modernização de produto, de inovação, de melhoria tecnológica, ou seja, eu posso ser mais útil esse tempo do que eu simplesmente estar administrando picuinha de funcionário é, da limpeza, entendeu? O primeiro item a ser terceirizado foi o serviço de limpeza. O segundo item que a gente pode também considerar que foi muito terceirizado foi a área da logística, ou seja, entrega, frete, né, planejamento de recebimento de mercadorias. Então, tudo isso foi terceirizado, tá? Então, o que Hein, que... professora? Sim, Eu trabalhei no varejo e era visível isso. A é? empresa, aos poucos, ela foi sim. Primeiro, ela tinha o pessoal dos serviços gerais próprios, agora eles contrataram outro pessoal. A entrega e a montagem, que era própria da empresa, já não é mais. E Uhum. agora a gente, bem na época quando eu trabalhava no varejo, a gente vê uma tendência de terceirização do serviço de tecnologia de informação, Aham. que as empresas elas estão contratando até empresas que cuidam de backup, que cuidam da manutenção do próprio sistema, porque o Então, foco da pessoas empresa que mesmo é são especialistas naquela área, tratando daquilo que vai dar garantia que a empresa não vai perder dados, né? Que a empresa vai Aham, estar segura, guardando numa exatamente. nuvem. Você sabe, até o que estão terceirizando, uma das empresas que eu trabalhei, era um distribuidor de alimentos. E estão fazendo, por exemplo, a empresa tem e cuida dos seus fornecedores, né? E cuida também dos seus clientes, mas a mercadoria dela, que ela entrega, compra do fornecedor e entrega para cliente, vai para um galpão terceirizado. Esse galpão, armazém terceirizado, vai fazer a parte de separação e entrega. Ou seja, não está só terceirizando a entrega que sai daquele estabelecimento e vai para os seus clientes. Está terceirizando, inclusive, a chegada do fornecedor, que já vai direto para esse depósito. Então, ele não precisa ter depósito, é um depósito alugado, né? Alugado da logística, e depende da movimentação dessa, vamos dizer assim, desse volume de produtos de valor agregado. Normalmente se cobra um percentual. Então, faz a separação e entrega. Então, ele tem que ter Hein, uma boa... professora? Sim. A gente vê esse movimento muito no varejo, que a tendência do varejo é praticamente terceirizar quase tudo. E ela fica Aham. apenas como uma marca.
Uma marca que Uhum, valida, que dá, entendeu? Suporte que as pessoas que o cliente veja que aquele produto é bom, o atendimento é bom. Mas a uhum. gente vê essa tendência no varejo de terceirização de praticamente tudo. Praticamente tudo, é verdade. Você tem toda a razão. E aí foca no que é interessante, né? A marca, né? Então, a marca, por exemplo, do Big Lar é frutas frescas e de qualidade, né? Então, são detalhes que é o atendimento, essas coisas. Ele nunca faz propaganda de preço, ele só faz propaganda institucional, né? E esse meu cliente também, olha, ele só administrava e controlava bem o estoque dele, né? Então, eu acho, assim, um tanto um risco, né? Um distribuidor comercial fazer essa terceirização logística completa, mas é interessante porque ele vai trabalhar melhor os clientes dele, né? Talvez ele o cara que está lá especializado na logística de separação e entrega pode fazer com menos problema de extravio, desvio, etc., né? Então tem tudo isso, tá? Então é essa que é a importância do OBZ, tá? Você cortar aquilo que não é fundamental na sua atividade. Então você começa avaliando, né, esses pontos, né? Então, vai garantir a correta alocação do recurso, né, dentro do foco do negócio e dos fatores chaves de sucesso daquele negócio, daquilo que ele traçou como objetivos e metas, tá? E aí, para provar o nível de gastos após a elaboração, é só com os critérios previamente definidos. Então, ele vai ser assim: olha, você tem, vamos supor, tá? Um, um orçamento para gastar aí 50 mil. Nesses 50 mil com aquela atividade, você pode ultrapassar até 3%, 5%. Não pode mais do que isso. Então, você tem que fazer o ano, aqueles 50 mil dá para o seu ano. Né? Então, você vai dividir, né? vai separar, vai ver o que é essencial, o que não é, né? E assim você vai estar fazendo de uma forma mais participativa, com maior comunicação entre as áreas e também com o seu gestor, tá? Porque assim, tem lá o dono do pacote e tem o responsável pelo núcleo, né? E o responsável pelo núcleo tem N variáveis. Então, é aquele que vai estar sendo responsável por aquele gasto, em fazer a justificativa, mas se houver algum problema, ele reporta para o dono do pacote. Então, já nós vamos definir melhor essa estrutura, tá? E por fim, né, fornece mais subsídios, né, para um processo de gestão inteligente, porque você, com base na justificativa dos benefícios que traz aquela tarefa, aquele gasto, aquela atividade, você vai elencar as prioridades, aquilo que é mais importante para a empresa, daquilo que não é tão importante, de média e de baixa prioridade. Aqui está a separação, olha, as variáveis, o VBZ, variável de base zero, é a menor partícula, material de escritório. Aí dentro do material de escritório eu tenho lápis, caneta, papel, né? Tinta para impressora, ou toner, né? etc. Do material de escritório, todas essas variáveis aqui vão estar dentro do núcleo. E esse núcleo tá dentro de um pacote da base zero. Vamos mais adiante para ver como que é o desempenho desses pacotes, né, o desempenho desse núcleo e dessas variáveis. Então, a primeira fase, né, que você tem para estar elaborando esse orçamento em base zero, você tem que buscar lá do teu planejamento estratégico umas referências, e essas referências são as metas, medida de desempenho, o volume das vendas, o que eu posso ter no minha contas a receber,
a cobertura de clientes, eu não posso deixar de manter esses 6 mil clientes ativos, qual que é a minha participação no mercado, né? Ó, eu quero 45% da fatia do mercado. Nada tímido, né, pessoal? 45% realmente é quase metade. Então, eu estou me considerando uma empresa que consegue atingir uma empresa de ponta, tá? A concorrência, né? Então, aqui eu quero tirar da concorrência 5% para me ficar com a metade inteira, né? Com 50%. E o meu total de custos do orçamento base zero vai ser X, olha, já estou determinando. E o meu retorno de investimento, ou seja, aquilo que eu tenho no meu ativo total, eu quero ganhar 20% em cima dele. Então, a minha margem tem que ser boa, eu tenho que correr atrás dessa margem, tá? Então, para iniciar, você vai lá no planejamento estratégico, traz as metas, os objetivos principais, aquilo que já está descrito no BSC, e aí, assim que a gente começa ele, tá? Então, na segunda proposta, é identificar os pacotes de decisão. Então, como que nós vamos separar a empresa em grupinhos de atividades semelhantes, né? Primeiro, segundo o FIR, né? PIR, a finalidade, tá? É o que vai direcionar, ou seja, aquela atividade tem o objetivo de, né? Então, essa finalidade vai começar a separar. Então, quando eu pego no processo produtivo, então, vamos pegar assim de confecção, confecção ou de uma indústria têxtil, entra o algodão ou entra a matéria-prima, aí tem o processo, nesse processo de transformação dessa matéria-prima até na distribuição dos tipos de produto. Então, aquilo que está no processo de fabricação tem várias etapas, e dessas etapas eu ainda posso fazer uma divisão, tá? As sequências de não se executar a atividade e qual medida de desempenho ela tem que ser atendida, né? Então, por exemplo, se eu fiz a transformação da matéria-prima, que vai depois para o tear, e do tear vai para a coloração, então eu tenho que estar identificando, porque se ela não passar para o tear e ir para a coloração, já mudou um pouquinho a ordem da sequência. E o que vai ocasionar isso no meu produto final? Que medida de desempenho eu tenho que colocar ali para ter o mesmo processo na mesma sequência? Aí podemos ter tipo um probleminha. O probleminha de lá no tear, eu não ter a quantidade suficiente de tear para poder transformar aquela matéria-prima toda. Então, ali, eu acabo, chega a 100% de matéria-prima, mas eu só consigo passar para o próximo departamento se 50%. Então, aí precisa repensar, e aqui significa que tem um gargalo. Esse gargalo, se só passa metade, o que deve ser analisado? Se eu dobro o volume de máquinas, né, para poder ter lá a minha demanda final, ou se eu adquiro um pouco menos de matéria-prima, né? Então, o tempo é dinheiro. E se você não pensar que essa sequência, a água tem que correr de uma forma inteira até o final da ponta, então você pode ter que essa água se represa e só saia metade daquilo para concluir o processo. Aí é necessário você repensar caminhos alternativos, né? E analisar assim, olha, lá no planejamento estratégico, meus objetivos. Então, puxo eles e vou aqui trabalhar com custo. E esse custo tem que me trazer os benefícios que eu tinha pensado no começo, tá? Confusão para vocês? Vamos fazer mais um pouquinho, que daqui nós vamos estar tentando identificar.
tá? Vamos dizer assim, as funções. Aqui eu tenho o gestor de OBZ. Então, todo mundo, ele é o dono do pacote, tá? É o gestor da unidade geral. Aqui eu tenho pacotes. E nesses pacotes, o pacote é de pessoal, de utilidades, de aluguel, de manutenção. E as variáveis de cada um desses pacotinhos, eu tenho aqui, ó, no de pessoal, eu tenho salário, eu tenho os encargos, que são legais, e tenho algumas provisões para contratação de temporário, para não parar o serviço, para não ter gargalos, né? Posso ter aqui ainda no de pessoal treinamento, né? Desenvolvimento, posso ter aqui gratificação, né? Bônus. Bom, tudo vai depender do quanto você quer motivar os seus funcionários, né? Aqui na utilidade vem o material, telefone, tá? E que pode ter viagens e estadias, né? Estadas. Esses dois itens aqui, viagem e estadia, ele não está muito, vamos dizer assim, ele está dentro desse grupo, mas ele pode não estar bem alinhado com o objetivo da empresa. Então, ele ali, ele pode ser revisto, tá? Analisar a importância de ter isso dentro da empresa e se ele pode ou cair para outro pacotinho, né, de gestão, de direcionamento, ou ele pode ser eliminado, tá? Aqui no aluguel, eu tenho aluguel de equipamentos, de veículos, de móveis, né? De imóveis também, né? Então, tudo isso aqui ele vai estar administrando. Então, o problema da minha máquina, de repente, eu posso alugar uma outra máquina da mesma natureza para ver se é possível. Mas aí veja bem, se o aluguel compensa, ou se compensa eu comprar financiado, ou se compensa eu pegar o meu dinheiro e investir, tudo vai depender da análise que eu for fazer, né, desse pacotinho de decisão. Aí vem manutenção de edifício, veículos, móveis, equipamentos. Então, aqui eu separei, né, a definição das responsabilidades, né, dos pacotes de decisão. E esses pacotes de decisão, cada um dos gestores vai estar olhando e vai estar se especializando cada vez mais, a cada ano, para buscar ser melhor do que o ano anterior. Tá? Essa é a ideia central do OBZ. Tá? Aqui eu tenho já um exemplo da elaboração desses núcleos, tá? Núcleos, pacotes e variáveis. Então, o pacote de decisão, e dentro desse pacote eu tenho o pacote de aluguéis. Esse aluguéis eu tenho aluguel de veículos, imóveis, equipamento. Aqui eu já separei o que eu vou gastar mensalmente até o final do ano. Tá? Aí vem o pacote de utilidades, material de expediente, telefone. Aqui ainda está a estada e as viagens, está por aqui ainda. Aqui no pacote de pessoal, salário, encargos, estagiários, treinamento. No pacote de frete, vem frete de fábrica por unidade, frete de rotas e outras despesas com frete. Então, você vê que ele é bem detalhadinho, né? Ele é um orçamento que exige muito dos seus colaboradores. Se você não conhecer o processo, não saber a sequência, não ter esse feeling, né, do que eu posso classificar ou como classificar, uma boa matriz de responsabilidade vai auxiliar muito no processo de eliminação de atividades. Agora, se não for bem feita, corre o risco de você corta aqui, depois você tem que buscar de volta,
porque começou a dar problema, tá? Separando a empresa, agora nós vamos separar o grau de priorização desses pacotes de decisão. Então, aqui nós temos aqui prioridade, média e baixa, tá? Aqui eu tenho, na linha do A, tá? Recursos humanos, o A1, o A2, o A3, tá? O A3 aqui vai ser o treinamento. No treinamento, nem sempre, se a equipe já estiver boa, ela pode ficar lá com baixa prioridade. Mas o A2 não, o A2 aqui, os encargos sociais, não tem jeito, é média, né? Você tem que buscar estar sempre com ele em dia, né? Mas não pode eliminar. No B, no item de produção, você tem B1, B2, B3, B4. O B4 aqui, ó, vamos repensar nele, tá? Na logística, o C1 aqui, vamos repensar ele, baixa prioridade. O que é alta prioridade? A1, B1 e C2. Isso aqui é a alta prioridade, tá? Bom, então já começou a classificar por grau de prioridade, aquilo que não pode faltar na minha empresa. A sexta etapa é a aplicação do recurso. Então, a autorização desse recurso também deve ser de responsabilidade do dono da variável, e assim ele controla a necessidade de materiais, a sua compra, e aí confere se chegou adequadamente, e aí autoriza o pagamento. Então, assim, não tem um processo, vamos dizer assim, único para todos os tipos de gastos. Não vai ser assim já. Não. Cada gerente, cada gestor, cada dono dessa variável é responsável para estar analisando, né, desde do início da compra, de conferir, de chegar, se está tudo ok, e aí autorizar o pagamento. Então, como exemplo, o gestor do pacote de fretes, ele pode receber a nota fiscal da cobrança da transportadora, ele confere todos os dados, né, físicos, os valores e o que veio, o físico, né? E em caso que esteja correto, assim, envia para o financeiro já vai autorizar o pagamento. Bom, então, vimos como que é o processo de liberação para pagamento. Agora, para melhor implantar o OBZ, é necessário manter uma agenda. Professora, como é que é essa agenda? Essa agenda, ela deve marcar algumas datas mensalmente, sendo escolhidas com muito jeito, né, para que todos possam estar cumprindo e se atualizando. Então, fechou o mês, né? No dia 4 aqui, 4 dias depois que fechou o mês anterior, aqui está julho, né? Então, no caso, junho, eu vou atualizar todos os arquivos de fechamento do mês de junho e a disponibilização aos seus donos de pacote, fazer a análise do mês anterior e ver o que é necessário, que tipo de correção deve ser feito, se teve algum erro de lançamento. Então, até o dia 4, eu tenho que estar com a minha parte contábil do meu pacote, da minha variável, eu tenho que estar ok para fazer a análise e passar para frente. Aí aqui, ó, no dia 6, já vai enviar essa planilha atualizada entre a composição do que era meta e do que foi realizado, tá? Aí no dia 8 aqui, a definição de tendência dos 3 meses subsequentes ao mês que você está, ao mês atual, com as devidas justificativas. Ah, professora, por que 3? Olha, pode ser um mês, pode ser 3, pode ser 4, é quantos a empresa decidir fazer a reavaliação. Normalmente, o OBZ é feito para um ano,
Mas essas paradas de análise, né, é sempre bom de fazer num período em que você já está, vamos dizer assim, acabou de passar o mês, aconteceu uma falha, que você já possa corrigir, né, automaticamente. E nesta correção, você já está sugerindo o que aconteceu de errado, já está pesquisando uma forma de fazer melhor e já está tendo uma estratégia. Então, você controla mais rapidamente. Então, quanto menor a unidade, mais rápido o controle para mudar e colocar no trilho, né? De fazer a correção, tá? Então, aqui tem que a definição das tendências dos 3 meses subsequentes, você vai analisar um e já projeta mais 3, né? Com a justificativa das variáveis, com os gastos, se estiverem além da meta ou dentro da meta. Se estiverem acima 5%, já tem medida de correção, corre atrás, né? Não vamos deixar para outro tempo, não, tá? E o plano de ação para recuperar o gasto que foi além da meta, né? Então, definiu, localizou, já vai. No dia 15 aqui, ó, dia 15, o de rosinha, na metade do mês, você já vai fazer uma reunião com os seus pares, com todos os donos de cada pacote de decisão, com todos núcleos ou, né, juntar as variáveis do núcleo e aí você faz uma reunião. Nessa reunião de acompanhamento, você vai apresentar o seu controle. Então, aqui está dentro assim, ó, essa reunião vai ser sempre no primeiro dia útil da terceira semana, porque a semana é para conferir, a segunda é para ver o plano de recuperação, né? Mudar a estratégia, a terceira já é para você trocar ideia com seus pares, né? E assim existe uma maior comunicação, né? E uma tomada de atitude. E esse azulzinho aqui, todo final de semana, envia planilha para ser atualizada na composição do real com a meta, né? Sempre aqui está dizendo penúltimo dia do mês, mas pode ser também por semana, todo sábado, né? E no último dia, a elaboração de provisões de despesas para o fechamento do mês, com os donos do pacote. Então, esse acompanhamento mensal, religioso, né? Com cronograma, com datas definidas, a primeira semana faz isso, a segunda faz aquilo, na terceira você reúne, compartilha, na quarta você já vai projetar o do mês ali e juntar para poder fechar o mês, e assim por diante. Aí é o mês corrido, né? Então, nesse acompanhamento, né, você vai ver o que está abaixo da meta, sinal verde. Né? O que está dentro da meta, ou até 5%, foi um sinal de alerta. Né? E passou dos 5%, sinal vermelho. Aí você tem que ralar para corrigir, para não ter que refazer todo o processo orçamentário daquele ano inteiro. Tá? Bom, você identificou a causa, né? Você identificou o problema, aí foi correr atrás da causa. Então, aqui ele sugere fazer, né, o diagrama de Ishikawa, ou seja, da causa e efeito. Ó, essa causa aqui joga para cá, me causa isso aqui. Ou o efeito que está acontecendo, por trás desse efeito existe este problema. Tá? Aqui mais uma ilustração de um diagrama de Ishikawa. Aqui nesse método, vamos colocar assim, olha, material, fornecedor e aquilo que vem de mim mesmo, né? Medidas, instrumento, condições e locais, inspeção, né? Aqui no meio ambiente, a iluminação, né? O clima. Então, aqui eu estou tentando identificar, olha, por exemplo, aumentou a luz, né? Aumentou a luz,
e aí eu vou ver o que houve aqui como causa desse aumento de luz. Ah, é porque a concessionária de energia aumentou, então realmente tem esse problema. Ou teve um curto e eu tive que trocar a fiação. Nesse curto, você perde energia por conta que ela vai para o nada, né? Você não está tendo benefício e ela está escapando. Então, você deixou esse processo acontecer, você escapou, foi um erro. O que causou? Aí vai o aquecimento, sobrecarga, etc. Você vai tentar corrigir esse problema. Então, esse diagrama é bastante interessante por isso, porque você pega o problema e vai lá na causa. Um outro exemplo de problema. Você viu que o gasto de telefone, o orçamento que você tem para 6 meses, você gastou em 3. Uau! E aí, o que aconteceu? Muitos interurbanos, ligação para celular, vamos trocar de equipamento, né? O que houve? Subiu a tarifa telefônica? Então, pode ter várias causas, e nesse sentido, o efeito é: o que eu posso fazer para não ultrapassar meu orçamento? Então, se eu gastei em 3 meses o que eu deveria gastar em 6, olha aqui, ó, vou ter que ralar bastante para poder chegar no final do ano com o mesmo orçamento. Então, eu vou bloquear a DDD, eu vou bloquear a ligação para celular, ou eu incorporo numa central telefônica linhas de celular, e assim eu vou estar substituindo, ou então passa a conversar mais pelo WhatsApp do que pelo telefone com voz, e assim por diante. Então, a gente vive várias coisas. Ah, vamos fazer ligação interurbana por Skype, né? Então, tem detalhes que você pode melhorar, com certeza. E aí, vamos estudar aqui quais as vantagens, né? As vantagens e as desvantagens. Eu peguei essa figurinha porque eu achei o máximo, né? Um monte de elefantinho aqui, ó, todos eles com umas trombinhas grandes, debruçado em cima do papel, computador, tudo, olhando todos os detalhes. Aqui você mostra o quanto esse orçamento ele deve ser especializado, o quanto ele precisa de você ter conhecimento, né? Que você tem que ter especialização naquele conhecimento, e que você tem que ter processos, documentação, né? Papéis de trabalho, formas e índices de conferência. A controladoria deve fornecer, né, esse rol de índices que vai ajudar a medir o comportamento daquela variável, né? Então, aqui a gente vê que é um pouco burocrático, né? Que demanda uma atenção maior. Tá? Então, a principal desvantagem desse método aqui é que ele gasta tempo, né? Que ele leva tempo na elaboração, porque ele precisa de justificativa, tá? Ele precisa de especialidade daquele que está dando a justificativa, senão não vai conseguir convencer que aquela tarefa, que aquele ponto é importante, tá? Nesse sentido, o OBZ pode ser muito burocrático, com muitos papéis e inúmeros controles. Então, só quem implanta mesmo é quem tem condições, quem vê e almeja o resultado que essa burocracia pode trazer para a empresa, né, na sua performance. Se a empresa não visualizar isso, que todo o processo de mudança vai exigir, mas também vai me trazer retorno, né, então nem entra, tá? É melhor você ficar com feijão com arroz, o orçamento empresarial básico, no máximo você acrescenta aí com o flexível ou o contínuo, né? Então, o OMBZ, ele foi feito para isso.
ele foi feito para modificações empresariais, para processos de transição, né? Ambev é um bom exemplo disso, né? Alpargatas também é exemplo disso, né? Tem outras empresas também que utilizaram isso. Depois eu vou deixar um link para vocês verem um CEO de uma empresa que implantou o OBZ e a importância dele no processo de modernização dessa empresa. Tá? O OBZ leva mais tempo para ser elaborado, se comparado com os orçamentos tradicionais, em virtude, né, de que os gastos devem ser justificados e depois aprovados. Portanto, pode ser significativamente mais oneroso para a empresa. Aí eu estou falando, vai mais tempo, né? Exige mais especialização e ele pode ser um pouquinho mais caro ainda. E como nós sabemos que o tempo é dinheiro, né? Então a empresa tem que pensar nesses gastos e nas atividades que são mais produtivas para a empresa. Pensando nisso, no custo, no retorno, né, desse desembolso, né? Então aí ela pode visualizar a importância do que vai trazer para a empresa. Então aqui eu peguei um gráfico, né, que mede aqui o andamento dos nossos orçamentos. Então a gente tem aqui a estimativa em amarelinho, tá? E temos em azulzinho o que foi planejado, né? O que foi real, aqui está em vermelhinho. Então, desse ponto zero até a primeira linha, é o tempo que foi decorrido, aquilo que já passou. E aqui eu posso fazer a comparação entre ser melhor, o verdinho, né? Estar tendo um custo mais justificado, que exige mais pesquisa, né? Que exige mais entendimento sobre aquela tarefa, aquele pacote de decisão, aquela variável de decisão, então pode me trazer aí, olha, uma vantagem. Olha o que existia no planejamento tradicional. Olha aquilo que pode acontecer em pouco tempo, mas se eu implantar o OBZ, eu posso ficar com o verdinho. Tá? Então, você vê, olha, gasta tempo, gasta know-how, gasta treinamento de liderança para estar fazendo isso, mas ele tem as suas compensações. O OBZ, né, uma das vantagens dele é que pode ser implantado em qualquer tipo de organização, privada e pública, com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, em atividades comerciais e de serviços e também em atividades industriais. As atividades normalmente podem ser controladas por meio de relações de contribuição com o resultado global daquele negócio, daquela tarefa. Então, aqui eu coloquei, olha, a integração e aqui em empresas, né, sem fins lucrativos, só com fins ONGs, né, organização assim que buscam priorizar o social, tá, o benefício. E, assim, vantagens e desvantagens, né? Ainda nós estamos aqui analisando. Para Zimmermann, ele acredita que o OBZ ele é extremamente interessante para as empresas, com grande rotação de empregados e mudanças substanciais nas estratégias e clima de muita incerteza. Então, aqui eu peguei assim, um hall de pessoas, são os funcionários, e você começa a ver, olha, aquele que não consegue né, se manter dentro do custo, então vamos eliminar ele também, né? E se você ainda não sabe para onde que vai aquela empresa, então você causa assim um ambiente de incerteza. Nesse ambiente de incerteza é onde que você realmente conhece as pessoas. Aqueles que têm assim
um empowerment, que veste a camisa, que torce, ele está lá, ó, eu estou pronto. Aquele que tiver ó, meio desanimado, assim, ele já vai pular logo fora do barco, ele não vai ficar esperando ver o que pode acontecer, o que eu vou ganhar com isso. Tá? Ainda nas vantagens, tá? Você pode, assim, retirar que existe assim, uma lei, né? É uma obrigação que força os gestores a refletir sobre cada operação e procurar uma oportunidade de melhoria. Então, aquele que é dono da variável, gerente do pacote, ele vai queimar fosfato e vai se sentir responsável, né? Vai se sentir o dono daquele negócio e que aquele negócio tem que ir bem. Tá? Fornece informações muito detalhadas relativas aos recursos necessários para realizarem os fins desejados, ou seja, no aprofundamento, na especialização daquela variável, você vai ter muito mais informação sobre isso, você vai analisar mais coisa, você vai fazer com mais rigor, você vai ter mais indicador para ser cobrado. Tá? E ele chama atenção, né, porque consegue pegar os excessos, as duplicidades, né, entre as atividades e departamentos. Então, para que refazer, né, duas tarefas se eu posso fazer uma só? Né? Para que eu dobrar, né, o meu pessoal, eu fazer a mesma atividade aqui na controladoria ou lá na logística, né, ou na gestão de estoque e eu ter a mesma tarefa sendo refeita em 3 setores. Você está duplicando, aumentando o tempo e funcionário, então você está gastando a mais. Né? Mudando esse tipo de divisão, você pode economizar aí uma das atividades ou mais. Lembrando sempre que num processo de auditoria interna, é sempre bom que você tenha convalidações, né, de funções, ou seja, convalidações é um faz, o outro atesta e o outro, ou seja, tem as amarrações, você não vai deixar um responder por tudo e sozinho, né? E esse OBZ, ele dá muito recurso, porque quando você está ali analisando as coisas, as atividades, e juntando as funções, e fazendo essa peneira para ver só o que realmente é importante, né, você vai ter um pouco mais de informação e subsídio para fazer a transformação. Tá? Então, concentra-se em reais necessidades e não confirmações de tarefas repetitivas que podem ser eliminadas, tá? E não nas variações do ano anterior também. Então, você tem ali uma maneira de estar se informando e formando uma nova gestão de custo. Então, proporciona um acompanhamento do que está sendo feito, realizado com aquilo que foi planejado. Tá? Ainda em vantagens e desvantagens, né? Aqui tem uma balança interessante aqui, ó, tá? O status quo. O status quo é a maneira de que a gente, né, vamos dizer assim, é a lei da gravidade que puxa para baixo, a inércia, você não fazer nada, você permanecer naquele estado, né? E aqui está você sozinho, o estado grandão, né, o status quo grande que te puxa, né, para ficar parado. Aí você levanta e ele te mantém ali. Mas se você tiver toda a equipe do seu lado, toda a sintonia entre um objetivo fim da empresa, entre você fazer a coisa conjugada no orçamento com o do planejamento, então essa coisa integrada vai te dar um peso aqui. Esse peso você joga para fora, você põe longe esse status quo, porque você não vai acomodar no que você fez o ano passado, você vai refazer
tudo de novo nesse ano que vai vir, tá? Então, o OBZ, ele te dá um pouco essa sintonia, essa reunião de informação e uma maior comunicação. O orçamento tradicional cuida de explorar o passado, né? Acrescentando um ponto, um percentual, uma coisa ou outra, tá? A relação que preserva o status quo quanto os custos e benefícios são raramente questionados, por conseguinte, não são necessariamente alocados recursos para a área onde necessitam, para a área onde realmente foram requeridos. Então, ali você está cômodo, né? Você está numa visão mais, assim, ó, do primeira linha, né? O OBZ representa esse movimento para a alocação do recurso, né, pela necessidade e benefício para o negócio da empresa. Então, você vê a mudança aqui de paradigma, né? Essa balança vai estar bem diferente. O OBZ, ele cria uma atitude de questionamento. Ele questiona, né? Ele interroga em que lugar, né? Em que tipo de práticas assumir, né? E não vai olhar só no passado, ele vai fazer vários questionamentos, olhar o mês que findou e justificar para vir o próximo, né? O OBZ, ele focaliza a atenção na produtividade e não somente na relação de custos. E ele ainda aumenta o envolvimento das pessoas e melhora sensivelmente a motivação e o interesse pelo trabalho. Então, as perguntas são fundamentais para alimentar, né, as informações necessárias para justificar, né, que eu realmente preciso daquele valor para os gastos que eu tenho e pelo tanto de benefício que eu trago para a minha empresa. Tá? Aí a chave do indicador de performance está aqui. Você juntar esse painel de controles, né, essa controladoria que vai te dar essas ferramentas de indicadores, você está aplicando do zero, né, e questionando tudo sobre cada situação, assim você consegue estar elaborando um orçamento de base zero. Tá? E a matéria da apresentação é isso aqui, tá? Na sequência, eu vou dar uma atividade para vocês que ela já está assim, toda pré-definida, né? Vou até mostrar aqui para vocês, é a tarefa número 11. Deixa eu compartilhar ele aqui.